Imagine isso, e se o líder supremo de uma nação poderosa, que se gaba de força inabalável, fugisse como um rato assustado para um esconderijo subterrâneo, enquanto seus próprios cidadãos o acusam de traição? Isso não é ficção. É o caos real se instalando no coração da Rússia, com explosões ecoando como trovões furiosos e o cheiro acre de fumaça química impregnando o ar gelado do inverno. Mais de 50 alvos estratégicos destruídos em uma só noite, provando que as defesas russas são frágeis como o papel. Putin, o homem de ferro, expõe sua covardia ao mundo. Mas por quê? A Ucrânia, com mísseis Storm Shadow britânicos e Neptune, agora ataca abertamente a indústria militar russa, paralisando fábricas que produzem pólvora e combustível para foguetes. O pânico se espalha. Será que isso é o fim do império de ilusões? Retomando o terror inicial, onde Putin se escondeu em um bunker em Sochi, longe do Kremlin, enquanto militares leais o carregavam às pressas, o ar carregado de tensão e o som de sirenes cortando a noite. Russos comuns, sentindo o abandono como um soco no estômago, percebem que seu líder os deixou à mercê do caos. Explosões devastadoras ecoam, destruindo veículos no coração de Moscou, carros retorcidos em metal fumegante, o cheiro de borracha queimada misturado ao pavor coletivo. Dezenas de impactos, deixando ruas em ruínas. Por que Putin permite isso? Seus compatriotas furiosos culpam ele diretamente pelos ataques ucranianos, gritando por justiça enquanto o vento gelado leva embora as mentiras. O Kremlin, outrora símbolo de poder, agora parece uma prisão vazia. Mas o que acontece quando o medo vira revolta aberta? Fique atento, a humilhação só começou. Ligando ao desespero das ruas moscovitas, onde o eco de explosões ainda ressoa nos ouvidos dos moradores, acordando-os em pânico noturno, a Ucrânia ouve os clamores russos e responde com precisão implacável. Após mensagens de descontentamento viralizarem, Kiev lança uma enxurrada de drones sobre Moscou, o zumbido mecânico rasgando o silêncio como um enxame vingador. Putin, sentindo o perigo se aproximar como uma sombra fria na nuca, ordena a evacuação imediata do Kremlin. Ele foge, deixando para trás o palco de sua arrogância. Relatos de correspondentes russos confirmam, defesas aéreas falharam miseravelmente balançando bandeiras de rendição para manter a fachada europeia, horas após o ataque. Isso é incomum? Absolutamente, e os próprios russos sussurram em choque. Como um líder reage a drones pairando sobre sua capital, ecoando a ousadia de Zelensky em 2022. Enquanto o exército russo cercava Kiev, Zelensky exigia munição, não fuga. Agora com drones ucranianos às portas de Moscou, Putin diz, estou fora, isso não é para mim. A raiva ferve, oligarcas e elites russas viram alvos de fúria popular. Mas o que Putin reserva para eles? Continuando da traição sentida nas veias dos russos, com o gosto amargo de traição no ar enquanto culpam elites por lucrar no caos. Ouça o rugido de indignação que ecoa como um trovão represado. Em meio à escassez de combustível na região de Udmurt, postos privados como os da URTK elevam preços de forma escandalosa, explorando o desespero das famílias que sentem o frio cortante sem aquecimento. Por quê? Como ousam, esses oportunistas, inflacionar assim quando o povo comum luta para encher o tanque, o cheiro de gasolina cara pairando como uma provocação? Mensagens como essa se multiplicam, com o povo exigindo responsabilidade, imaginando punições públicas que ecoem a vergonha coletiva. Putin sabe, sem fim à guerra, os ataques ucranianos não param. Refinarias de óleo que ele tanto ama logo serão cinzas. Ontem à noite, um dos maiores assaltos à infraestrutura militar russa, mais de 50 mísseis e drones, incluindo Storm Shadow, Neptune, Flamingo e HIMARS, atingindo de Crimeia a Moscou. Uma subestação elétrica em Briansk incendeia-se, o crepitar das chamas deixando 130 mil russos sem luz ou água, no auge do inverno rigoroso, com neve úmida grudando na pele como desolação. Putin ignora o sofrimento do povo, mas e seus soldados na frente? Avançando do blackout em Briansk, onde o escuro envolve as casas como um manto opressivo e o silêncio quebrado apenas pelo gotejar de canos congelados, a Ucrânia visa o coração pulsante da máquina de guerra russa. O Estado-Maior ucraniano confirma, forças de defesa atacaram a planta química de Briansk com mísseis Storm Shadow, vital para o complexo industrial militar. Essa instalação produz pólvora, explosivos e componentes para combustível de foguetes, munições usadas para bombardear territórios ucranianos. Agora paralisada por meses, graças a múltiplos impactos precisos, o ar cheira a destruição química, sensações táteis de detritos quentes sob os pés dos inspetores.
Não foi mero drone, mísseis causam danos profundos, ecoando como terremotos. Por que agora? Especialistas como o professor Michael Clark explicam. Storm Shadow são precisos com ogivas potentes, ideais para alvos grandes como plantas químicas, neutralizando-as por longo tempo. Ucrânia nunca confirmou usos prévios, mas evidências russas de detritos provam ataques internos. Isso pressiona Putin fisicamente, destruindo suprimentos em meio a noites de 200 a 800 drones e mísseis russos contra a Ucrânia. A fábrica de Bryansk era chave para esses explosivos. Fontes russas pós-ataque, a planta está devastada. Mas o timing, dias após Zelensky se reunir com Trump em Washington, retomando a ruína da planta de Bryansk com o fedor persistente de produtos químicos queimados irritando os narizes e o chão instável coberto de escombros afiados. Esse golpe chega logo após a cúpula Zelensky-Trump. Kiev não ganhou tomahawks, mas envia uma mensagem clara. Ucrânia usa armas ocidentais para ferir a Rússia no que dói mais, a cadeia de suprimentos que sustenta o exército invasor. Horas após Trump cancelar encontro com Putin, citando demandas maximalistas russas, ceder territórios não conquistados em anos, em troca de promessas vazias de não atacar novamente. Promessas russas? Vale quanto o papel em que são escritas. Trump questiona, a chance de cessar fogo? Ele vê uma guerra que não nos afeta diretamente, vendendo equipamentos à OTAN sem custos extras, culpando Biden por 350 bilhões gastos. Afirma, sob ele, a guerra nunca teria eclodido. Putin sabe disso. Agora busca acabar. Pois poderia virar terceira guerra mundial, tiros e perdas diárias, mas contidos. Putin e Zelensky querem o fim, diz ele. Mas do outro lado, por que Putin resiste, com refinarias em chamas e economia à beira do abismo? Prosseguindo da visão de Trump sobre um fim possível, sentindo o alívio palpável de uma guerra distante mas o peso ético de vidas em jogo, Putin crê que a economia de guerra russa, por mais frágil, resista mais que o apoio ocidental à Ucrânia. Ele aposta que aliados como os Estados Unidos desistam primeiro antes do colapso russo. Veja a TV estatal russa ecoando diretrizes do Kremlin, às vezes do próprio Putin, revelando sua mente calculista. O cume de Budapeste? Em pausa, Trump evita reuniões inúteis. Ele propõe congelar linhas de frente, mas Moscou rejeita, sem razão para cessar fogo, sem espaço para Zelensky respirar, sem concessões unilaterais. Isso contrasta com o quê? O que viria a seguir? Uma reviravolta onde o orgulho vira desespero total. O ar no Kremlin deve cheirar a suor frio agora, com sussurros de traição crescendo. Putin, humilhado, vê seu castelo de cartas tremer. Será o povo quem derruba a última peça? Você imaginou um ditador poderoso se escondendo como um rato assustado? Putin fugiu covardemente do Kremlin quando drones ucranianos chegaram perto de Moscou. Agora, isso se intensificou, revelando um exército russo em pânico defendendo áreas próximas a Moscou. Precisamente horas após os ucranianos lançarem seus drones, muitas unidades militares russas hastearam bandeiras de alerta para os civis europeus, algo completamente inesperado segundo fontes russas. Esse medo palpável, com o cheiro de combustível queimado no ar e o som de sirenes ecoando nas ruas geladas, mostra como Putin não liga para cidadãos comuns da Rússia. Ele só se preocupa com suas forças militares na linha de frente, tentando conquistar a Ucrânia. Mas indiretamente a Ucrânia atingiu essas tropas também. Veja isso. Aqui está a tendência chocante. Compare como Putin reagiu aos cidadãos russos com o que Zelensky fez em fevereiro de 2022. Enquanto o exército de Putin estava às portas de Kiev, Zelensky pediu munição, não carona, enfrentando o perigo com coragem em meio ao eco de explosões distantes e o vento cortante da batalha. Agora com drones ucranianos raspando as bordas de Moscou, Putin declarou, isso não é para mim, estou fora. Isso explica por que russos estão furiosos, culpando oligarcas e elites russas. Ouça você mesmo. Como vocês sabem, amigos, eu quero falar com postos de gasolina privados, como os da URTK na região, diante da escassez atual de combustível em Udmurt. Esses postos elevaram os preços injustamente. Por que vocês que se acham tão durões decidiram isso? Por que viraram monstros? Elevando preços assim tão loucamente? Quando há tantos problemas no país, vocês sabem das dificuldades das pessoas comuns. Por que lucrar com isso? As pessoas são forçadas a comprar combustível a preços exorbitantes. Sem vergonhas. Merecem ser censurados severamente. Você acha que Putin aguenta esse peso? Ele sabe que a menos que pareça guerra, ataques ucranianos dentro da Rússia continuam.
Em breve, a Rússia não terá refinarias para processamento do petróleo que Putin ama tanto. Imagine o caos econômico, com filas de carros parados sob o céu nublado, cheiro de diesel deteriorado impregnando o ar e o desespero crescendo como uma tempestade interna. Justamente na noite passada, a Ucrânia realizou um dos maiores ataques à infraestrutura militar russa. Mais de 50 mísseis e drones, incluindo S-200, Neptune e HIMARS, varreram a Rússia da Crimeia a Moscou. Da sua tela, você vê uma subestação elétrica em Briansk queimando, deixando 130 mil russos sem eletricidade ou água, enquanto o inverno aperta. Putin não se importa com camponeses russos. Ele se importa apenas com seu exército, especialmente soldados na linha de frente contra a Ucrânia. Bem, a Ucrânia acabou de atingi-los indiretamente também. Observe o Estado-Maior ucraniano confirmar. Forças de defesa atingiram uma planta química em Briansk com mísseis S-200. Essa planta é parte crucial do complexo militar industrial da Rússia, produzindo pólvora, explosivos e componentes para combustível de foguetes, usados em projéteis que bombardeiam territórios ucranianos. Ela não voltará a funcionar tão cedo. Não foi apenas um ataque de drones, usaram mísseis S-200, múltiplos deles. Veja os destroços. Mísseis causam danos muito maiores que drones. O professor Michael Clark explica por que um dos motivos para usar mísseis S-200 neste ataque é que eles são conhecidos por sua precisão, carregando ogivas grandes. Os drones são menos precisos, e com mísseis suficientes em um alvo grande como uma planta química, há boa chance de tirá-la de ação por muito tempo. Ucranianos nunca confirmaram o uso anterior de S-200, mas evidências russas dos destroços mostram seu emprego em ataques dentro da Rússia. Essas armas não colocam pressão extra em Putin como narrativa, contribuindo para sua propaganda de lutar contra europeus, não apenas ucranianos. Mas a pressão física de perder uma fábrica maior fornecendo combustível para foguetes e químicos para explosivos, enquanto gasta quantidades enormes. É real. Russos lançam ataques todas as noites, com 200 a 300 até 700 e 800 drones e mísseis, consumindo muitos explosivos. A fábrica de Briansk era um dos principais produtores de químicos necessários para bombas e explosivos. Isso afetará a cadeia de fornecimento que russos dependem. Surpreenderá Putin? Não. Ele explorará na propaganda? Certamente. Segundo fontes russas que visitaram a planta após o ataque, ela está praticamente destruída. O timing é crucial. Aconteceu dias após Zelensky se reunir com Trump em Washington. Zelensky não obteve os tomahawks desejados. Talvez esse ataque seja uma mensagem não só para Putin, mas também para a administração Trump. Ucrânia pode usar armas ocidentais para atingir a Rússia no que dói mais. A cadeia de suprimento ajudando o exército russo está sendo destruída pela Ucrânia. Mas há mais em jogo. O ataque veio horas após Trump anunciar publicamente que não se encontrará com Putin. O motivo? Rússia não recuou de demandas maximalistas, exigindo retirada ucraniana de territórios que não conseguiu vencer em 10 anos. Em troca, oferece promessas vãs de não atacar no futuro. Promessas russas não valem nada. Por isso, Trump cancelou. Putin quer parar a guerra agora, com refinarias destruídas e economia à beira do colapso, porque acha a economia de guerra russa, por pior que seja, pode superar o apoio ocidental à Ucrânia. Ele conta com aliados ocidentais, incluindo Estados Unidos, desistindo antes da economia russa ruir. Vemos isso nas mídias russas estatais, que recebem pontos de fala direto do Kremlin, às vezes do próprio Putin. Assim, sabemos seu pensamento. Uma reunião em Budapeste está suspensa porque Trump não quer encontro vazio. O presidente americano chamou por congelar linhas de batalha atuais na Ucrânia, mas Moscou não vem, exceto se for vantajoso. Não há razão para negociar cessar-fogo, sumário como pare onde estão que não beneficia Putin. Moscou não quer dar fôlego ao regime de Zelensky sem concessões unilaterais. Isso contrasta fortemente com abordagens passadas. Você sente o aperto dessa reviravolta? Do como russos comuns, com ruídos de explosões ainda ecoando nas periferias congeladas, poderiam lutar contra isso sem enterrar ainda mais a mentira de Putin? E se ucranianos atingissem seu próximo alvo, um golpe fatal na arrogância russa? Aguarde a próxima revelação, onde tudo pode desmoronar. Imagina uma noite onde russos comuns veem seu governante fugir como um covarde, abandonando-os enquanto mísseis arrancam pedaços do império. Putin, exposto em sua fraqueza, vê incêndios devorarem fábricas que alimentam sua máquina de guerra. Você achou que ele era inabalável?
pense novamente. Esse ataque à planta química em Briansk não é só uma derrota militar, é o começo do caos econômico que despedaça a Rússia, onde Putin encontra forças para continuar, quando seu exército usa diariamente centenas de mísseis contra a Ucrânia, consumindo explosivos numa velocidade louca. Briansk produzia os químicos essenciais para bombas e foguetes, e agora, essa fonte vital evaporou como fumaça num vendaval gelado. Esse golpe devastador veio dias após Zelensky se reunir com Trump em Washington, sem ganhar os mísseis Tomahawk que desejava. Frustrado, ele envia uma mensagem clara. A Ucrânia usa armas ocidentais para esmagar a produção russa de munições, cortando o suprimento que sustenta o exército de Putin. Mas há mais nessa jogada do que aparenta. Horas antes, Trump anunciou que cancelava encontro com Putin, porque a Rússia insiste em demandas maximalistas, quer território ucraniano que não conquistou em 10 anos, oferecendo em troca uma promessa vazia de não atacar de novo. Quem confia em juras russas? E se isso fizesse você questionar, será que Putin sofre mesmo, ou apenas finge para propaganda? No ar gelado da Europa, o som de explosões ecoa, cheirando a pólvora queimada e óleo derramado. Sensação tática, o solo treme sob pés nervosos, enquanto civis russos sentem o medo rastejar pela pele. Segundo fontes russas que inspecionaram o local pós-ataque, a fábrica está praticamente arruinada. Gases tóxicos pairam no ar, deixando um gosto amargo na boca. Putin não fez o possível em termos propagandísticos? Claro, mas o impacto real é físico. Ele perde uma linha de produção-chave, e russos normais pagam com escândalos crescentes contra elites que exploram o combustível escasso, elevando preços absurdamente. Você consegue imaginar? Em plena crise, oligarcas aumentam custos, forçando o povo a comprar a qualquer preço. Uma humilhante reviravolta mostra russos furiosos, clamando por justiça contra esses vilões sem vergonha. Como se sentiria vendo gênios regularem pancadas públicas em frente a postos de gasolina? O cheiro de fumaça ainda impregna o ar, enquanto pancadas imaginárias ecoam como alertas. Nessas noites, ataques russos lançam de 200 a 800 drones e mísseis contra a Ucrânia quase que diariamente, sugando explosivos como se fossem infinitos. Briansk era crucial para fabricar químicos necessários a essas bombas letíferas, e agora a cadeia de suprimentos russa queima, desabando como neve derretendo num degelo precoce. Surpreenderá Putin? Não, mas ele usará isso para culpar europeus, posando como herói contra os extremistas ocidentais. E se a verdade for mais simples? Ele está ganhando musculatura militar, mas perdendo apoio interno. Imagine o barulho ensurdecedor de jatos sobrevoando Moscou no escuro, com o odor covalente de combustível derramado misturando-se ao suor frio do medo. Tato. O ar vibra com tensão elétrica, deixando uma sensação formigante na pele. Enquanto Trump cancelava a reunião, citando exigências russas intransigentes, Putin se agarra à ideia de que sua economia de guerra aguarda a aliança ocidental desistir da Ucrânia. Ele aposta que aliados fatigados, tendo gasto bilhões em Biden, desistirão antes dele. Mas olhe programas estatais russos, e com pontos de vista do Kremlin, revelando sua mentalidade. Dizia uma âncora que não há razão para cessar fogo, congelar linhas atuais beneficia apenas Zelensky, dando fôlego a seu regime. Contraste com ocidentais vendo guerra como negócio, vendem equipamento via OTAN, mas evitam custos diretos. Putin quer fazer acordos, vendo chance de vencer pela exaustão, sem concessões. Reviravolta chocante. Trump, em comentários, admitia que negociações viscosas mostram desprezo por russos comuns, com guerra cortando laços econômicos frágeis como gelo fino sob passos pesados. Trump viaja por Europa, enfrentando perguntas sobre cessar-fogo. Quando indagado se vê possibilidade para a Ucrânia, responde com um nítido sim, mas foca em neutralidade cruel. Guerra é viciosa, porém impacta pouco vendendo armas enquanto Biden afundou 350 bilhões. Se ele fosse presidente jamais aconteceria, Putin sabe disso. Agora, ao entrar, tenta extinguir chamas mas alerta, sem intervenção, poderia escalar a Terceira Guerra Mundial. Você se sente seguro diante dessa confissão? Putin deseja fim, Zelensky também, mas quem cede primeiro? No odor pungente de caos, sons de sirenes ecoam distantes, enquanto o ado frio congela decisões apressadas. Em breve, refinarias russas caem como moscas, e Putin enfrenta inimigos internos. Prepare-se para o Next Act. No ataque anterior, vimos mais de 50 mísseis e drones, incluindo os temíveis Meteor Shadow,
OVNIs Netune e aliens mais, devastando a Rússia de Crimeia a Moscou. Lá na tela, uma subestação elétrica em Briansk arde em chamas, deixando 130 mil russos sem luz, sem água, enquanto o inverno aperta. Se observarmos os ataques russos contra a Ucrânia, quase toda noite da semana, com 200, 300 até 700, 800 drones e mísseis, eles consomem uma avalanche de explosivos. E a fábrica de Briansk, pelo que sabemos, era uma das grandes fornecedoras dos químicos essenciais para aquelas bombas e bombas. Agora admita, todos nós já intuímos isso, certo? Vladimir Putin, com sua máscara de líder implacável, ignora completamente os cidadãos russos comuns. Os camponeses, os humildes trabalhadores, são apenas peões em seu jogo cruel. O que realmente obseda sua mente é o exército russo, os soldados na linha de frente, arriscando tudo para conquistar a Ucrânia. Mas veja só que ironia devastadora, a Ucrânia acaba de atingi-los de modo indireto, mas fatal. Imagine o impacto, como um soco na barriga que rouba o fôlego. Olhe atentamente isso aqui. O Estado-Maior ucraniano confirma, as forças de defesa golpearam brutalmente a planta química de Briansk, empregando mísseis Meteor Shadow entre eles. Essa instalação é o coração pulsante do complexo industrial militar da Rússia. Produz pólvora, explosivos componentes para combustíveis de foguetes, incluindo munições e mísseis que bombardeiam o território ucraniano. Agora, ela ficará silenciada por muito tempo. Por quê? Porque não foi só um ataque de drones rotineiro. A Ucrânia lançou mísseis Meteor Shadow, não um único, mas vários, em uma enxurrada letal. Observe as ruínas, chamas e destroços com cheiro de metal queimado e pólvora pairando no ar frio. Os mísseis causam devastação colossal comparados aos drones, esmagando estruturas com força titânica. Aqui, o professor Michel Kleinck explica vividamente por que a Ucrânia opta por essa tática agora. Uma razão para usar mísseis Meteor Shadow é sua precisão exata, carregando ogivas enormes, diz ele com voz firme. Os drones, em contraste, erram mais o alvo. Mas ao acumular Meteor Shadow em um gigante como uma planta química, você paralisa a produção por longos meses. Os ucranianos nunca admitiram usos anteriores, mas evidências russas de destroços revelaram ataques profundos na própria Rússia. Essas armas não pressionam Putin com peso extrapolítico. Elas alimentam sua narrativa pueril de combater a Europa, não apenas a Ucrânia. Mas a pressão real é tangível. Perder uma fábrica vital que bombeia combustível para foguetes e químicos explosivos, justo quando ele gasta em ritmo frenético. Pense nos ataques russos noturnos, 300 a 800 mísseis por noite, devorando montanhas de explosivos? A fábrica de Briansk, nossa principal suspeita, era a chave para aqueles químicos fundamentais. Imagina o choque na cadeia de suprimentos russa. Putin ficará surpreso. Não. Ele maximizará isso em propaganda, como sempre faz. Mas enquanto ele conta mentiras, as fábricas queimam, e o desespero cresce. E se isso for só o começo? Será que Putin conseguirá esconder o colapso de seu império petrificado enquanto a Ucrânia prepara o golpe final? Control 111. O ataque anterior sacudiu a Rússia. Mais de 50 mísseis e drones, incluindo Meteor Shadow precisos, OVNIs Netune flamejantes e aliens mais velozes, devastaram tudo de Crimeia a Moscou. Na tela, aquela subestação em Briansk queima furiosamente, com faíscas voando como estrelas caídas, deixando 130 mil russos no escuro, sem água fresca, enquanto o inverno morde com ventos gelados e neve que sufoca. Se olharmos para os bombardeios russos na Ucrânia, quase todas as noites com 200, 300 até 700, 800 drones e mísseis, eles queimam um oceano de explosivos. A fábrica de Briansk era a fornalha principal para aqueles químicos vitais às bombas. Todos sabemos a verdade cruciante. Putin despreza os russos comuns. Para ele, os camponeses são sombras esquecidas, valendo menos que poeira. O que realmente importa é seu exército sagrado, os bravos na frente ucraniana, lutando por glória imperfeita. Mas reviravolta devastadora, a Ucrânia os acerta de indireto, com um golpe que ecoa como trovão subterrâneo. Sinta a tensão no ar certo. Olhe isso. O comando ucraniano confirma, nossas defesas esmagaram a planta química de Briansk com mísseis Meteor Shadow, entre outros. Aquela fábrica é o pulso do Império Industrial Militar Russo. Fabrica pólvora que estremece o solo, explosivos que destroem pontes, componentes para combustíveis de foguetes, incluindo munições que castigam a Ucrânia dia e noite. Agora, ela jaz inerte. Morta para o mundo. Não era genérico. Ucrânia empregou mísseis Meteor Shadow, não um, mas múltiplos em rajada.
Veja as sequelas: ruínas fumegantes, concretos rachados, o cheiro acre de fumaça e metal derretido impregnando o frio cortante. Mísseis destroem mais que drones, com impactos que espatifam estruturas inteiras. Aqui o professor Michel Clark ilumina com clareza. Por que isso agora? Uma razão é a precisão lendária dos mísseis Meteor Shadow, levando cargas pesadas e brutais. Ele explica, palavras ecoando como aviso. Drones vacilam, mas acumulando-os em gigantes como plantas químicas, você desativa por anos a fio. Ucranianos nunca admitiram usos passados, mas destroços russos provam ataques fundos dentro da própria terra deles. Essas armas não sobrecarregam Putin politicamente. Apenas nutrem seus mitos de batalha europeia, em vez de só ucraniana. A pressão é física visceral. Perder uma fornecedora colossal de combustíveis e químicos explosivos, quando ele os devora em enxames noturnos. Pense nos lançamentos russos, 300 a 800 por noite, consumindo calendários de explosivos? A fábrica de Briansk? Suspeitamos que era a fonte maior para seus químicos letais. É a cadeia de suprimentos russa agora sangra. Surpreso, Putin ficará. Jamais. Ele torcerá tudo em propaganda como mestre das mentiras. Mas enquanto mentiras voam, fábricas ruem, e traidores elite sentem o medo crescer. Imagine, oligarcas cochichando, Putin trancado no Kremlin. O que acontece quando a próxima fábrica explode? Será que a humilhação de Putin tornará seus generais covardes demais para continuar?